Gente querida, eu estou aqui na minha casa fazendo o meu primeiro Deus e eu estava lendo Gênesis capítulo 18, versos 16 a 33. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E eu fiquei refletindo e fiquei fascinada com esse diálogo entre Deus e Abraão. Quando Deus, ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu a quantidade de pecados que aquelas duas cidades tinham, porque Sodoma e Gomorra elas ficaram famosas pelos seus pecados, né? É uma fama muito triste. Mas infelizmente, até hoje, Sodoma e Gomorra são lembradas pelos seus pecados. Então, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: não poderei fazer sem antes, essa destruição, sem antes falar com meu servo Abraão. E foi visitar Abraão. Olha, que consideração, que amizade, que fidelidade, que intimidade. Gente, essa amizade maravilhosa nós também podemos ter com Deus. E Deus também terá essa amizade indescritível. Eu fico emocionada e não consigo nem encontrar palavras ao pensar que um Deus, gente, não é um prefeito, um governador, um senador, um presidente. Gente, é um Deus todo-poderoso, um Deus santo, dando atenção a um mero mortal, pecador. Então, Deus visitou Abraão e disse para Abraão, a sentença que ele daria para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou muito preocupado porque lá em Sodoma morava Ló, o seu sobrinho, com a sua família. E aí ele se preocupou também, com as demais pessoas, e ele falou: Senhor, longe de ti, Senhor, destruíres o justo com o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, se Deus fosse um juiz humano, ele diria: eu faço o que eu quiser. Tu estás me julgando, tu estás me ensinando, me dizendo o que fazer, qual é a formação jurídica que você tem? Mas Deus não. Deus aceitou que Abraão analisasse o seu caráter, que Abraão percebesse a sua justiça. Deus deu o tempo que Abraão necessitava para que ele ficasse pronto para o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, porque os anjos de Deus já tinham ido a Sodoma e Gomorra para retirar Ló com a sua família. Para você ver, como Deus é incrível. Deus já atendeu a oração, o pedido de Abraão, antes mesmo que ele pedisse, porque quando os anjos se dirigiram para Sodoma e Gomorra para aplicar a sentença, Deus permaneceu com Abraão. E esse diálogo da intercessão de Abraão foi depois. Então ele ficou: Senhor, se ali, Senhor, porventura tiver 50 justos, tu destruirás a cidade e não pouparás
o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E Deus respondeu: se ali tiver 50 justos, não destruirei a cidade por amor dos 50. E Abraão disse: Senhor, e se faltarem 5 para 50? Deus disse: não destruirei a cidade por amor dos 45. Senhor, não se ire contra mim, mas se ali tiver apenas 40 justos. Deus disse: não destruirei a cidade por amor dos 40. E Abraão ainda continuou: Senhor, e se tiver apenas 30? Deus respondeu: não destruirei a cidade por amor dos 30. Senhor, e se tiver apenas 20? Deus responde: não destruirei a cidade por amor dos 20. E Abraão, ainda insistindo: se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Que diálogo, né? Que história incrível. Aí o versículo 33 diz: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então, meus queridos, enquanto Abraão estava falando, Deus não se retirou. Ele ficou ali, ouvindo Abraão, respondendo Abraão. Que coisa incrível, né? Maravilhoso demais. E preparando Abraão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, meus queridos, os anjos foram até a casa de Ló e falou para Ló que a cidade seria destruída. E Ló, como se demorasse, os anjos pegaram Ló, suas 2 filhas e a sua esposa, e disseram: não olhem para trás, corram. E saíram correndo e puxando eles pelas mãos, né, para livrá-los da destruição. E foi quando a mulher de Ló, tendo pena do que deixava para trás, ela olhou para trás e ali ela foi transformada numa estátua de sal, uma pedra de sal. Então, quem foram salvos ali? Ló e suas 2 filhas, apenas 3 pessoas justas naquela cidade. Então, o que nós vemos aqui, né? Que Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que protege seus filhos. É um Deus que defende, que se os seus filhos estão próximos a uma destruição, Ele vai lá, envia anjos, os anjos pegam pela mão, se preciso for, arrasta, tira de perto do perigo. Então, queridos, vale muito a pena nós confiarmos em Deus, sermos seus amigos e aceitarmos as advertências, os livramentos, sem olharmos para trás. A mulher de Ló ficou com pena do que deixava para trás e olhou para trás e, infelizmente, ela não pôde seguir em frente, ela não foi salva junto com seu esposo e suas 2 filhas. Então, queridos, nesse mundo, quais são os prazeres que você tem nesse mundo? O que é que te impede de sair correndo, deixar tudo para trás, abandona e vai, segue em frente, vai ao encontro do teu Deus? O tempo é urgente. Assim como Sodoma e Gomorra estavam prestes a serem destruídas e o anjo teve que puxá-los pela mão e tiveram que sair correndo. Queridos, o tempo tem essa mesma urgência. Esse mundo está
prestes a ser destruído. Esse mundo vai ser explodido. Cristo está voltando. Os sinais da volta de Jesus estão próximos. É a injustiça, é a falta de amor no coração das pessoas, é alarmante. As pessoas estão assim, vivendo numa crueldade tão grande, sem misericórdia, sem se importar com o sofrimento alheio. É claro, né? Graças a Deus, em todas as épocas, Deus teve o seu povo, né? Não estou falando, digo as pessoas, eu não estou generalizando, mas a situação do mundo está caótica, né? Então, os sinais da volta de Jesus, eu ainda vou falar sobre os sinais da volta de Jesus aqui em um outro vídeo, mostram, apontam, né, tudo que está acontecendo nesse mundo, o mundo caminhando para uma condição insustentável. Então, isso tudo são sinais da volta de Jesus que a Bíblia deixou, Deus deixou prescrito na Bíblia para que nos avisasse, né? Fôssemos avisados. Então, nós fomos avisados pela Bíblia que os sinais da sua volta, nós os veríamos. Então, Jesus está voltando. O tempo é de urgência. Não olhe para trás. Não olhe para os prazeres que têm te prendido distante de Deus. Não olhe para trás. Corra, né? Corra para a justiça. Corra para os braços de Jesus. Saia correndo sem olhar para trás e aceite Jesus como seu Salvador, como seu melhor amigo e desenvolva uma intimidade assim como Abraão tinha uma intimidade com Deus, né? E Deus maravilhosamente o ouviu, escutava e dava satisfação de suas decisões. Então, esse Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o mesmo Deus hoje. E Ele espera que nós desenvolvamos uma fé nele, assim como Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Então, meus queridos, continue aqui comigo nesse canal. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar, vamos orar a Deus e vamos nos preparar para a volta de Jesus, preparar nossa família, os nossos amigos, porque tem um céu extraordinário que nos aguarda. Tem uma eternidade, uma vida linda de se viver, nos aguardando. E é minha, e é sua, e a morte de Jesus na cruz já garantiu o nosso passaporte para o céu. Um grande abraço e meu convite é que você continue aqui, né? Todos os dias, meditando na palavra de Deus junto comigo. Obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo.